estamos dando sequência nas atividades de bem-estar, né? Então, e na parte de IHS, segundo trabalho. Para quem não me conhece, me chamo Sérgio, né? Eu respondo pela área de IHS aqui no Brasil. Fico em Curitiba, né? Dou suporte para São Paulo e para a região do Nordeste. Hoje nós temos uma palestra, já tivemos de manhã, mas teremos agora à tarde mais uma sessão sobre a questão do Setembro Amarelo, né? Que também é uma das palestras, os temas principais, né? Que envolvem no ano essa ação. É um tema muito importante, como todos que nós falamos, né? Mas também é um tema que está bastante em evidência, né? Muitos casos que acontecem, a gente pensa que às vezes isso não acontece, a questão de suicídio, mas se a gente for pesquisar próximo a nós, sempre há um outro caso, né? Familiar, amigo. Então, é um tema que nós precisamos sempre estar atentos, né? Estar atentos aos sinais, para que a gente possa também ajudar ao próximo, né? Então, quero agradecer a todos que estão conectados conosco. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, eu gostaria de pedir uma gentileza para quem está conectado, quem sentir à vontade, né, em abrir a câmera, só para nós podermos registrar aqui o momento da nossa palestra, antes da abertura, rapidamente. A gente só abrir a câmera. Essa foto ela fica somente aqui, uso interno, né, da empresa. Quem sentir à vontade em abrir a câmera, só para a gente poder fazer um registro aqui da nossa... Eu ia falar simpátia, ó, já tô com simpátia na cabeça. Foi semana passada, né? Então eu já tô com simpátia. Tanta palestra que nós fizemos na semana passada, mas beleza. Tranquilo, vamos lá, seu Nivaldo, abre a câmera, Nivaldo. Eu falo assim, não fique à vontade, né? Senão abre a câmera, né? Tipo, é bem nesse estilo, né? Mas quem sentir à vontade em abrir a câmera, eu agradeço. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então eu vou registrar aqui o momento. Então, vamos só fazer um X. Pera aí que eu tô Isso, chegando. abre a câmera, querido, isso aí. Tem que abrir aqui, peraí. Tá uma mancha aí, cara. Vamos ver. Acho que tá suja a lente. Aí, é isso aí, cara. Muito bem. Vamos lá registrar até o momento. De uma, duas, três. Beleza, deixa eu só salvar aqui, meus queridos. Vamos ver aqui. Deixa eu só salvar aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. Eu gosto de tirar sempre duas, tá? Porque todo mundo quer, né? Vamos mais uma aqui. Vamos lá, então. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sorriso. Peraí que apareceu uma notificação aqui bem na hora. Deixa eu salvar. Vamos ver aqui. Aí, beleza. Muito obrigado àqueles que abriram a câmera, agradeço. Muito obrigado. Valeu, Nivaldo. Obrigado aí. Boa, valeu, pessoal. Beleza. Então, vou deixar aqui com a nossa palestrante, né, para iniciar aqui o nosso tema. Vou pedir uma gentileza, né, para todos, né, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vão colocando ali no chat, e daí ao final a gente deixa um tempinho para vocês, a gente estar respondendo e estar interagindo ali com a nossa palestrante, certo? Mas muito obrigado a todos que são presentes na nossa palestra. Angélica, Boa à vontade, tarde, querida. pessoal. Todos estão me ouvindo bem? Se tiver Sim, algum problema ok. em relação ao som, né, qualquer problema pode nos avisar no chat também, porque aí o Chico está responsável aqui, ele vai arrumando, tá bom? Aí me avisa também. Então vamos iniciar, né, falando sobre como já foi, o Sérgio já me antecedeu, falando sobre a importância do Setembro Amarelo, falando sobre a importância, então, que o comportamento suicida tem para as nossas vidas, né, no caso, a importância que tem para o mundo, né, ter a consciência sobre essa situação. Então, para a gente poder iniciar, espera aí só um pouquinho. Para quem não sabe, eu acabei não me apresentando, meu nome é Angélica, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, palestrante, e eu quero abordar com vocês nesta manhã, falar um pouquinho sobre como que iniciou, né, qual foi a origem, então, do Setembro Amarelo aqui no Brasil e no mundo, quais os dados que nós temos hoje, atualmente, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, em relação ao suicídio, no Brasil, em relação ao suicida. Então, trazer um pouquinho para vocês, falar um pouquinho para vocês, então, como é que funciona o suicídio, né? Será que realmente começa ali apenas pela tentativa ou tem algo que antecede a isso?
principais fatores de risco, então, para esse comportamento. Alguns sinais de alerta que a gente pode observar, talvez, em alguma pessoa que está ao nosso redor, seja um familiar, algum amigo, ou no nosso ambiente de trabalho, que nós possamos também, por meio desse sinal de alerta, tentar ajudar a pessoa de alguma forma. E como prevenir, então, o suicídio é possível? Como que a gente consegue, então, prevenir esse comportamento? E trazer para vocês algumas estratégias que são importantes para que a gente consiga cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, que é algo que eu vou enfatizar um pouco mais para frente, que o suicídio, né, como a gente consegue prevenir o suicídio, vai muito dentro disso, quando a gente consegue cuidar da nossa saúde mental e emocional e não negligenciar, não deixar ela de lado, mas sim dar a devida importância que ela merece. Então, o suicídio, ele precisa ser falado, ele precisa ser conscientizado, né, na população, no mundo, porque uma situação, um problema que nós temos hoje, né, que tem se agravado cada vez mais, tem aumentado cada vez mais, é realmente algo que merece ser falado por conta dos impactos que o suicídio acaba acontecendo em nossa sociedade. E segundo a OMS, todos os anos mais pessoas têm então morrido, né, por conta do suicídio, devido ao suicídio, muito mais do que HIV, muito mais do que a malária, muito mais do que o câncer de mama ou até mesmo um homicídio. E quando que começou, quando que iniciou então o Setembro Amarelo no Brasil e no mundo? Existe uma história, né, de um jovem que se chamava Mike M. Esse jovem estadunidense, ele gostava muito de restaurar carros, restaurar muitas coisas antigas. E um dia ele restaurou um Ford Mustang, né, de 1968 e ele acabou pintando então esse carro de amarelo. E em 1994 ele acabou tirando a sua própria vida, ele acabou se suicidando. Foi uma surpresa para todos ao seu redor, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, porque ele era um jovem muito carismático, um jovem muito prestativo, que gostava de ajudar, mas que as pessoas não conseguiram talvez perceber, ou porque ele não deu nenhum sinal, ou talvez porque ele até deu, mas as pessoas não conseguiram observar que ele estava talvez ali em um adoecimento, ao ponto até mesmo de tirar sua própria vida. E no dia do seu velório, os seus amigos, né, os familiares, eles colocaram uma fita amarela, um cartãozinho, dizendo: se precisar, peça ajuda. E depois da sua morte, então, eles começaram a fundar um programa, né, chamado Yellow Rebel, que é fita amarela, que pôde, então, ajudar pessoas que também estavam nessa mesma situação, vivenciando essa mesma situação, até mesmo perceberem, né, a importância de conseguirem buscar uma ajuda para que não acabe acontecendo isso que aconteceu com ele. E no mundo, essa data, então, ela começou a se iniciar ali mais ou menos em 2003, quando a Organização Mundial da Saúde, ela instituiu, né, o Setembro Amarelo no dia 10, né, desse mês. E a partir disso, então, várias campanhas vêm acontecendo. Aqui no Brasil, em 2013, mais ou menos 2014, foi quando o presidente Antônio Geraldo da Silva, da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele percebeu que é um tema e é um problema que vem crescendo muito, que precisava, sim, também ser falado, né, ser abraçado essa causa aqui no Brasil. Foi ali que ele colocou, então, nessa época, em 2013, no calendário nacional, para que nós pudéssemos, então, também falar, né, e começar a conscientizar as pessoas sobre a importância do suicídio. E juntamente ali com o Conselho Federal de Medicina, foi que hoje eles conseguem, por meio de muitas campanhas, né, conscientizar muitas pessoas aqui no Brasil. Trazendo para vocês um pouquinho sobre os dados em relação ao suicídio no mundo, hoje, atualmente, a gente tem dados que 703 pessoas morrem por suicídio a cada ano no mundo. Porém, existem aqueles casos que não são notificados de uma forma devida, e no caso são subnotificadas, que aí a estimativa ela acaba aumentando para 1 milhão de suicídios, né, de pessoas que morrem por suicídio por ano. Então, é um número muito alto e por isso que é importante ser falado sobre isso. Infelizmente, apesar de alguns países já terem colocado, né, no calendário sobre o Dia Mundial então, da Prevenção contra o Suicídio, não são todos os países, apenas 38 países que colocaram, então, abraçaram essa causa
e estão ali, né, conscientizando as pessoas. Eu acredito que até esse número também mínimo, né, de países que acabaram pegando essa causa mesmo para falar e conscientizar as pessoas, acredito que isso também é uma influência dessa estimativa, desse número aqui ser tão alto de suicídio no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de 15.507, né? Então, em média ali de mortes de suicídio, em média de uma morte a cada 34 minutos. E é importante também, a gente percebe, os dados mostram que a gente precisa se atentar aos adolescentes e aos jovens, porque mostra, né, os dados demonstram que eles estão entre a terceira e a quarta maior causa, né, de morte em relação ao suicídio. Então, é um número muito alto. Realmente, a gente precisa estar em estado de alerta e no caso, pensar em realmente campanhas, né, em formas também de ajudar os jovens, os adolescentes, sejam nas escolas, enfim, e falar sobre isso também com os pais. E o Brasil, hoje, ele está representando a 27ª causa de morte no país, tá? É um número também alto. E os homens, né, a gente percebe que nos homens, no sexo masculino, é um percentual de 3 vezes maior quando comparado ao sexo feminino, que é 0,4%. Porém, é importante também trazer que as mulheres, elas tentam mais, têm a tentativa de suicídio muito maior do que dos homens, só que como os homens eles acabam usando alguns meios mais letais, então o número de mortes, né, no sexo masculino acaba sendo um pouco maior. Principais fatores de risco, então, em relação ao suicídio. Primeiro, os fatores situacionais. Então, fatores estressores, né, estressores mais crônicos, ou até mesmo situações de estresse mais presentes, recentes, como, por exemplo, desemprego, como, por exemplo, a perda de alguém ente querido, né, término de relacionamento, como divórcio. Então, são fatores que influenciam. A pobreza é um ponto também, é um fator que acaba influenciando demais. Tem até países de baixa renda, que demonstram que o suicídio é muito maior nesses lugares. Uma discriminação, seja qual ordem for, né, de raça, enfim, de religião, de cultura, tudo isso também acaba influenciando ali para o suicídio. E quando a pessoa também tem acesso a meios letais, é um fator que acaba influenciando demais. Traumas, né, então pessoas que sofrem, passam por algum trauma, por algum abuso psicológico, sexual, ali na sua infância, enfim, então é um fator que acaba influenciando muito. Um fator individual, que seria a pessoa, o estado civil solteiro, né, é um fator que acaba influenciando muito, além dessa questão também de estado civil mais solteiro, pessoas solteiras no caso, pessoas que não têm uma dificuldade, que têm, na verdade, uma dificuldade de socialização, né, que têm poucos amigos, que são um pouco mais inibidas, né, que têm dificuldade ali de socialização, são pessoas também que têm um risco muito maior, né, nessa questão do suicídio. Doenças clínicas não psiquiátricas, como, por exemplo, HIV, ou dores crônicas, enfim, tudo isso também pode influenciar ali, é um fator que acaba influenciando no comportamento. Pessoas que já tiveram histórico de tentativa de suicídio também é um fator, né, que a gente fala altíssimo. As pessoas às vezes acham que uma pessoa que tentou e felizmente conseguiu sobreviver, ela nunca mais vai tirar a sua própria vida, e isso não é uma verdade. Na verdade, os estudos demonstram ao contrário, que é um risco muito alto e prevalente da pessoa tentar novamente. Então, precisa, né, enfim, ter uma intervenção e um tratamento para que realmente minimize essa tentativa. E um comportamento ali, comportamentos mais impulsivos, onde pessoas têm dificuldade de conseguir realmente tomar uma ação de uma forma mais racional e realmente pensar sobre, né, aquela ação que ela está tomando. Então, um comportamento impulsivo e também o comportamento perfeccionismo, né, o perfeccionista, são pessoas que acham que elas precisam ser perfeitas em tudo que elas fazem, ou porque se elas não forem perfeitas, elas serão fracassadas, ou elas serão rejeitadas, ou talvez elas não serão valorizadas pelas pessoas, então elas acabam colocando uma expectativa muito alta, né, sobre a vida dela, sobre as suas ações, e são expectativas que ela, infelizmente, não vai conseguir atingir, porque perfeição não existe. Então, ela vai, consequentemente, se frustrando, e isso também é um fator de risco. Perdão, vou voltar aqui. Um outro fator também importante é o fator, né, psicológico, de transtornos mentais,
é um dado super importante para as pessoas compreenderem que o suicídio não é uma frescura, não é qualquer coisa, não é chamar atenção, mas sim que quase 100% das pessoas que tentam o suicídio, que cometem o suicídio, elas possuem, né, ou possuíam um transtorno mental, né? Então, o transtorno mental acabou ali sendo um caminho que influenciou para esse comportamento. É um número muito alto, tá? É só 3% ali das pessoas, 3,2% das pessoas, elas não possuíam um diagnóstico. Então, por isso que é importante nós nos atentarmos, né? Que eu até vou falar um pouco mais para frente, que a prevenção do suicídio, ela começa muito, né? Inicia no cuidado realmente com a nossa saúde mental, para que não caia nesse adoecimento, para que não caia ali num transtorno mental. É importante também trazer para vocês que existem algumas disfunções no nosso cérebro que acabam propiciando a esse comportamento suicida. Então, por exemplo, alguma disfunção dopaminética, que é da nossa dopamina. Então, quando uma pessoa ela tem uma redução da dopamina no seu cérebro, ela começa então a ter uma perda de alegria muito grande sobre a sua vida, sobre as coisas. Ela tem uma perda de interesse muito grande sobre as atividades, sobre coisas que ela gosta. E ela começa a ter uma perda muito grande também de motivação. Então, percebam que o cérebro da pessoa também está tendo uma alteração. Não está saudável, mas está adoecido. Uma disfunção também na serotonina, né, que nós possamos falar, que é um neurotransmissor também chamado de serotonina, que quando a pessoa ela está com essa alteração, essa disfunção, que ocorre um aumento desse neurotransmissor, a pessoa então acaba ali tendo sentimentos de culpa, de aversão, uma irritabilidade muito grande e um sentimento de solidão. E essas disfunções acabam, então, influenciando numa disfunção também no nosso cérebro, que seria sobre o nosso processamento no córtex pré-frontal, que seria a região onde nós conseguimos ter um processamento, que ele é um processamento mais lento, mas é onde nós conseguimos ter um pensamento, um processamento de um raciocínio um pouco mais racional, um raciocínio um pouco mais lógico. E as pessoas, né, com esse comportamento, está tudo alterado. Então, por isso que eu trouxe isso para vocês, para que vocês consigam compreender que o comportamento suicida, ele é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Eu trouxe para vocês também aqui, falando um pouquinho sobre isso, a questão do comportamento, né? O comportamento suicida, ele não acontece apenas na tentativa somente, né? Tem pessoas, claro, que podem seguir somente esse curso da tentativa. Então, elas já passaram, talvez, ali por um evento sucessor e elas já tentaram o suicídio, acabaram se matando, enfim. Pode isso acontecer também. Porém, em muitos casos, ocorrem, né, na verdade, ali o que nós chamamos de comportamento suicida, que envolve um pensamento, envolve um planejamento e vai envolver aí sim a tentativa. Então, a pessoa, primeiro ela vai começar a ter aquela ideação, aquele pensamento, como, por exemplo, eu não consigo, não estou conseguindo viver com essa situação, com esse problema, então talvez o único caminho seria a morte, eu não aguento mais essa situação, talvez o único caminho é realmente tirar minha vida, porque eu não sei mais como resolver essa situação, enfim. E aí a pessoa vai planejando como que ela vai fazer, qual os meios que ela vai utilizar, e aí sim, a tentativa é quando realmente ela chega à conclusão, mas claro que não é uma conclusão racional. Percebam que há uma disfuncionalidade no seu processamento, essa forma de pensar. Então, é uma consciência muito vaga sobre essa tentativa, mas aí quando chega nesse caminho, realmente, às vezes é um pouco mais complicado. Mas uma coisa que eu quero enfatizar para vocês é, a pessoa que está em ideação, ela tem um risco muito menor do que comparado a uma pessoa que está em tentativa. Mas isso não significa que não seja possível intervir, tratar ou fazer com que a pessoa consiga sair desse risco alto para um risco mais baixo, até mesmo não tendo risco nenhum. Por isso a importância de buscar ajuda, né, de se estiver diante até mesmo dessa situação, primeiramente, de uma ideação, de um pensamento, é realmente buscar ajuda para que as coisas não venham piorar, né, e chegar até mesmo aí no caminho da tentativa. Importante dizer que apenas 1/4 dos casos admite que desejavam a morte, são pessoas que, né, sobreviveram, elas relatavam isso, que elas realmente não estavam desejando a sua morte. Na maioria dos casos, a intenção de morrer é muito ausente, né, ou muito baixa.
E é frequente a impossibilidade também de descrever o que elas estavam pensando ou sentindo, porque como a consciência dela estava algo muito vago e elas estavam ali movidas pelo seu emocional, pela sua fragilidade, pelo seu sofrimento, então elas têm até mesmo dificuldade de conseguir descrever o que estava acontecendo naquele momento. Por isso que é importante enfatizar, a pessoa, ela não quer acabar com a sua vida, mas ela acaba seguindo esse caminho porque ela quer acabar com a dor intensa, com o seu sofrimento que ela vem sentindo dentro de si e que o cérebro dela a faz enxergar por conta dessa disfuncionalidade que eu falei para vocês, a faz enxergar que esse é o único caminho para elas, para conseguir resolver esse problema de toda essa dor. E sinais de alerta. Alguns comentários como: eu desejaria não ter nascido, eu preferia estar morto, eu queria acabar com essa dor, queria ter um descanso desse sofrimento. Então, são alguns sinais que, se as pessoas ao seu redor possam falar, é importante, talvez, né, perguntar se a pessoa está bem, perguntar o que está acontecendo, por que ela está querendo dizer isso, enfim, tentar aprofundar. As pessoas acham que falar sobre pode despertar e desencadear um comportamento e uma tentativa, mas na verdade não é isso que os estudos demonstram, é ao contrário. Quando a pessoa fala sobre, é uma forma dela conseguir muitas vezes perceber que, e a outra pessoa também ajudando a perceber que existem outros caminhos, até mesmo a busca por uma ajuda profissional, caso ela esteja precisando naquele momento, e provavelmente estará. E o comportamento também que acabam antecedendo essas ações, que são sinais de alerta, são bilhetes, recados, cartaz, testamento, então tudo isso também acaba influenciando. Eu trouxe esse vídeo breve para vocês perceberem também. Esse vídeo eles trazem ali que em torno de 50% a 60% das pessoas tinha algum transtorno mental, né? Foi o que a gente acabou de falar, mas na verdade elas não buscou nenhum tratamento, não buscou uma ajuda, um auxílio. O que isso significa? Que nós precisamos realmente entender que a nossa saúde mental, ela precisa ser cuidada de uma forma muito mais preventiva, para que não chegue nesse ponto. Claro que diante de um transtorno mental, a gente costuma falar, nossos profissionais, principalmente os psicólogos, que um tratamento com o psicólogo diante de um transtorno mental é essencial. A pessoa que tem um transtorno, ela não pode cuidar do seu transtorno como se não tivesse nada, como se ela não tivesse um transtorno mental. Mas ela precisa de um tratamento, ela precisa realmente de um cuidado, porque sem isso pode seguir esse caminho, sim, da tentativa de suicídio, de um suicídio. Mas aqui é importante, né, eu quero enfatizar para vocês essa tarde, que realmente o cuidado com a nossa saúde mental começa, né, para prevenir o suicídio, começa quando a gente olha para a nossa saúde mental como nós somos um ser integral. Então eu trouxe para vocês essa imagem como se fosse uma engrenagem, e dentro dessa engrenagem vai estar os 4 pilares principais que a OMS acaba trazendo, que seria a nossa saúde como um todo, que seria a nossa área mental, a nossa área espiritual, a nossa área social e a nossa área física. Então, muitas das vezes, nós cuidamos da nossa área espiritual, cuidamos da nossa área física, até da nossa área social, mas muitas vezes acabamos negligenciando a nossa saúde mental, a nossa área mental. E percebam que, como uma engrenagem, geralmente, para a engrenagem funcionar, ela precisa estar sendo bem cuidada, ela precisa estar sempre em manutenção, né? Seja com óleo, enfim, sendo olhada para ver se o seu funcionamento está harmonioso, está adequado, em equilíbrio. E com a nossa vida também não é diferente, por isso que eu quis trazer essa ilustração, para que vocês tenham a consciência. Quando a gente não cuida de um ponto que seja a nossa área mental, os demais, eles podem ficar desequilibrados porque eles estão ali integrados.
E por isso que eu trago para vocês a importância que o equilíbrio da vida, né, das coisas, da nossa saúde mental, de toda a nossa vida, da nossa saúde como um todo, realmente está quando a gente consegue olhar para todas as áreas da nossa vida e consegue ter um cuidado devido. Porque a nossa vida, ela não é estática, a nossa vida realmente, enfim, ela tem muitos problemas, nós temos muita dificuldade durante a nossa vida, porém, a nossa vida acaba sendo muito dinâmica, porém, a gente precisa encontrar, vamos dizer assim, um equilíbrio no meio do caos. E como que a gente vai encontrando esse equilíbrio? Por meio de ferramentas, por meio de formas que vão nos ajudar a cuidar da nossa saúde mental de uma forma preventiva ali também, além, né, de uma busca de uma ajuda profissional também quando é importante. E aqui eu quero trazer para vocês uma maneira de começar a cuidar da saúde mental de vocês, que seria quando vocês cuidam do pensamento de vocês. Então, primeiro ponto, os nossos pensamentos, geralmente as pessoas acreditam que só o fato de pensar já é uma verdade. Só o fato de aparecer um pensamento já é uma verdade absoluta. E por não ter essa compreensão de que, na verdade, as coisas não são bem assim, as pessoas acabam vivendo uma vida de uma forma muito automática. Como que funciona isso, esse automático? Ou seja, eu pensei, eu senti as minhas emoções e eu me comportei. Mas será que a forma que você sentiu, né, suas emoções e a forma como você se comportou, será que não foi muito influenciada por a sua forma de pensar? E aí, por isso que eu trago para vocês que é importante entender que nem sempre os nossos pensamentos são fatos, são uma verdade absoluta, mas que os nossos pensamentos podem ser apenas uma ideia. E isso significa que, se eu entendo que o meu pensamento, ele talvez possa ser apenas uma ideia, eu preciso questionar o meu pensamento. Porque aí, quando eu questiono o meu pensamento, aí sim eu vou conseguir chegar a uma conclusão. Não, esse meu pensamento, ele é uma verdade absoluta ou não. Talvez eu chegue à conclusão que é apenas uma ideia. Então, o que eu vou fazer com essa ideia? Eu vou tentar modificar a minha forma de pensar. Porque dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós entendemos que a sua forma de interpretar, que são os seus pensamentos, né, interpretar as coisas ao seu redor, é que vão influenciar no seu estado emocional e no seu comportamento. Então, quando você questiona e você consegue talvez modificar uma ideia que não era uma realidade, você consegue modificar o pensamento, automaticamente você também vai mudar e vai modificar as suas emoções e vai mudar também a sua forma de se comportar. Então, eles estão muito interligados. Então, trazendo aqui para vocês essa importância de questionar. Como que eu posso questionar e passar ali a não viver no meu automático, mas realmente ali tomar frente, né? Vamos dizer, se é que a gente pode falar assim, tomar frente ali de todo o meu funcionamento e conseguir viver uma vida mais equilibrada. Primeiro, identifique a emoção. Perceba quando você está diante de uma emoção muito intensa, principalmente as emoções disfuncionais, emoção de medo, emoção de ansiedade, de tristeza, de irritabilidade. Perceba quando essas emoções estão muito afloradas. E aí, quando você notar, tente perceber não só, né, perceber a presença dessa emoção, mas tente anotar. Então, anote qual é a emoção que eu estou sentindo nesse momento. E quando você anotar, se pergunte, quais são os pensamentos que estão se dando na minha mente nesse momento que eu estou sentindo essa emoção? Depois que você fizer isso, reflita. Quais desses pensamentos deixou a minha emoção mais intensa de 0 a 100, 0 sendo nada e 100 sendo a emoção ali, talvez, que despertou aquele pensamento que despertou a minha emoção de uma forma mais intensa. E aí, nesse caso, você vai conseguir identificar o quê? Quando você fazer esse questionamento, qual foi o pensamento que despertou uma emoção mais intensa, porque é impossível a gente conseguir questionar todos os pensamentos. Por isso que é importante vocês tentarem identificar um pensamento que nós chamamos de pensamento quente. Então, qual foi o pensamento, a ideia, a crença ali naquele momento que despertou uma emoção intensa? Então, é ela que você vai questionar. E como que nós questionamos? Realmente, pensando sobre esse pensamento que eu tive, sobre essa ideia que apareceu naquele momento. Como? Quais os motivos, quais as provas, quais as evidências que eu tenho a favor, ou seja, que me garante que esse pensamento que eu estou tendo nesse momento realmente é verdadeiro. E aí você vai anotar. Existem provas? Existem evidências? E aí você vai anotar. Ao contrário, quais as provas, os motivos,
as evidências que me garantem que talvez esse pensamento aqui ele não é tão verdadeiro assim. E você vai anotar, talvez você pode chegar à conclusão que não existe. Não existe nenhuma prova, não existe uma evidência, talvez isso já é um caminho que mostre, que garanta que esse pensamento ele não está sendo tão condizente com a realidade que você está vivenciando. Foi apenas uma ideia, uma interpretação que você teve ali errônea daquela situação naquele momento. O que eu diria para alguém, é um caminho também de questionar, o que eu diria para alguém que eu gosto muito, que estivesse tendo esse pensamento? Isso que eu diria para essa pessoa, eu também poderia aplicar a mim mesmo? A mim mesma? Por que é importante fazer esse questionamento? Porque algumas pessoas se cobram demais e se punem demais. Então, elas têm dificuldade de conseguir pensar de uma forma mais flexível quando é com elas mesmas. Mas elas conseguem, talvez, ser um pouco mais flexível e ter um pouco mais de compaixão quando é com o outro. Então, por isso que é importante fazer esse questionamento. E um outro questionamento, existe alguma outra explicação diferente para essa situação? Que não seja apenas isso que eu estou pensando, que eu estou imaginando? E aí vocês vão começarem a questionar e a refletir, a se distanciar e a perceber que vocês têm o pensamento, mas vocês não são o pensamento de vocês. E também tem alguns questionamentos para pensamento mais ansiosos. Eu não vou falar todos eles para não tomar muito tempo, porque eu quero falar os demais, tá bom? Mas eu vou ver se eu consigo, provavelmente eu vou encaminhar para o Ricardo, e aí eles vão estar disponibilizando para vocês também um material em PDF para vocês conseguirem colocar essas ferramentas, estratégias no dia a dia de vocês, tá bom? Um outro caminho também. Então, talvez vocês questionaram e vocês perceberam que o pensamento de vocês não estavam tão distorcido assim. Vocês chegaram à conclusão que existem sim provas, existem evidências que garantem que aquele pensamento ali está muito próximo da realidade, da vivência ali de vocês, daquela situação que vocês estavam vivenciando. Seja uma vivência de uma situação interna ou uma situação externa. E aí você chega à conclusão, então, que não tem uma distorção ali. Eu não distorci ali aquela situação, não interpretei de uma forma errônea. Na verdade, eu estou conseguindo enxergar assim as coisas como são. Mas essa situação e a forma de pensar está me trazendo muito sofrimento. Então, o que eu posso fazer? Primeiro caminho, resolução de problema. Por vezes, nós sofremos demais e nos preocupamos demais com algumas situações. Né? Até trazendo essa questão do comportamento suicida, eu trouxe um ponto de uma situação situacional onde que a pessoa está diante de um desemprego, por exemplo, um homem está diante de um desemprego. Geralmente, a sociedade cobra demais do homem, o provedor. Então, pode ser um peso muito grande naquela situação, e ele já está vulnerável, enfim, pode levar esse caminho. Mas quando ele para pensar, por exemplo, ou seja, começar a treinar o seu cérebro a utilizar resoluções de problema quando os problemas aparecem, é muito mais fácil de você ficar apenas se preocupando por se preocupar. Eu sempre falo que a preocupação, né, quando você não toma nenhuma ação, não toma talvez ali uma ação para conseguir solucionar, ela acaba sendo improdutiva. Mas quando você vai para o caminho de resolução de problema, e quando você vai para esse caminho de resolução de problema? Quando você entende, eu tenho controle sobre essa situação? Sobre esse problema? Então, exemplo do desemprego. Geralmente, quando a pessoa está desempregada, apesar do desemprego não ter sido algo do controle dela, ela ainda continua sob o controle da sua vida, né, dessa situação, de alguma forma. Então, ela pode pensar em maneiras de conseguir solucionar esse problema. Como? Talvez ir pensando, o que eu posso fazer agora? Posso mandar um currículo, eu posso melhorar, eu posso tentar estudar de alguma forma, eu posso tentar conversar com algumas pessoas que irão me ajudar, um network, o que eu posso fazer para conseguir voltar para o mercado de trabalho e não continuar desempregado. Então, ou seja, está diante de um problema, comece a treinar isso na vida de vocês. Apareceu algum problema, algo que preocupa a vida de vocês, comece a pensar, eu tenho controle? Então eu vou utilizar a resolução de problemas se eu tenho controle. Cheguei à conclusão que eu não tenho controle sobre as situações, que são situações que fogem totalmente do meu controle, eu não tenho muito o que fazer. Então, o mais saudável é seguir o caminho da aceitação. A aceitação não significa de uma forma passiva que você gostou do que aconteceu com você, mas apenas que você aceita porque você não tem um controle sobre o que está acontecendo com você. Então você aceita para que você não fique sofrendo, para que você não fique remoendo uma coisa que fugiu totalmente do seu controle. Aqui eu trouxe até um exemplo um pouco sobre de como que vocês podem fazer a resolução de problema, né? Que vocês podem ali então escrever as possíveis soluções, vocês podem colocar talvez as vantagens dessas soluções, as desvantagens, e escolher a melhor solução ou a menos pior,
E depois, como eu sempre falo, o importante realmente dessa resolução de problema, não somente encontrar a solução, mas pensar em como que eu posso fazer para colocar essa solução em ação, que é a prática. Então, agindo dessa forma, é uma maneira também de conseguir lidar com os problemas que aparecem no dia a dia de vocês e conseguir equilibrar a saúde emocional e mental de vocês. Uma outra estratégia é o mindfulness, né, que nós chamamos de atenção plena. Existem duas formas que a gente consegue ali trabalhar com o mindfulness. Seria uma prática mais formal, né, que é realmente talvez uma forma ali de meditação, né, que vem ali de um caminho mais oriental, uma meditação mais oriental. Porém, os estudos vêm demonstrando que a pessoa que consegue praticar o mindfulness, né, quando pratica o mindfulness, principalmente nessa prática mais formal, ela consegue obter muito bem-estar, ela consegue vivenciar a sua vida de uma forma mais efetiva, porque o mindfulness, ele ajuda a pessoa a focar o seu momento e a vivenciar o seu momento no presente, no aqui e no agora. Porque os nossos pensamentos, as nossas preocupações, né, enfim, as nossas cobranças, acabam nos distanciando muito do nosso dia a dia, no aqui e no agora. Acabam nos distanciando do nosso trabalho, acabam nos distanciando da nossa vida pessoal, né, com as pessoas ao nosso redor. Então, quando você consegue praticar o mindfulness, você consegue perceber que, apesar dos pensamentos ali passarem sobre a sua mente nesse momento, até mesmo da meditação, você consegue perceber, eu costumo falar que os pensamentos é como se fosse uma nuvem passageira. E você apenas precisa ser um observador. Você não precisa fazer aquilo que seus pensamentos estão falando para você fazer. Então, o mindfulness te ajuda a você, né, chegar a essa conclusão. Eu tenho os meus pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. E eu preciso focar o quê? No aqui e no agora, que é isso que é importante para mim. É isso que me leva a chegar a um caminho que eu quero chegar. E a prática informal seria quando a pessoa ela consegue começar a trabalhar, né, suas atividades no seu dia a dia de uma forma mais consciente. Então, vou dar um exemplo bem simples. No momento da alimentação. Então, fazer uma alimentação consciente, o que seria? Na maioria dos casos, né, as pessoas costumam se alimentar de uma forma muito no automático, muito rápida, ou tá no celular, ou tá conversando com alguém, então elas nem percebem o que elas estão comendo, qual o cheiro, qual a textura, elas nem percebem quanto tempo, muitas vezes elas levam 5 minutos, ou às vezes até menos para comer, então realmente é algo que não é consciente. Então o mindfulness, de uma forma informal, praticada, é quando você começa, deixa eu observar como que eu levo a colher até minha boca, deixa eu observar qual a textura que esse alimento tem, qual o cheiro, né, qual o gosto, se é agradável, se não é. E quando você faz isso, começa a praticar isso em várias áreas da sua vida, seja no seu trabalho, de uma forma mais consciente, isso também é um meio de você conseguir entender e conseguir praticar o mindfulness, estar presente aqui, né, e estar vivenciando, né, no aqui e no agora. E existe uma importância muito grande de desenvolver uma regulação emocional, porque as pessoas, né, principalmente a pessoa quando tem um transtorno mental, as pessoas quando têm a questão do comportamento suicida, existe uma desregulação emocional. O que significa isso? As pessoas, elas não conseguem encontrar, e elas não têm, na verdade, elas não conseguem porque elas não têm, né, a vida delas, o desenvolvimento delas, acabaram fazendo com que elas não tivessem os recursos emocionais, os recursos psicológicos para conseguir lidar com os problemas que a vida vem trazendo. Então, elas acabam se desregulando emocionalmente, que seria, eu vou regular as minhas emoções, ou seja, vou tentar lidar com as minhas emoções, que, ou seja, quando aparecem esses problemas, a nossa carga emocional vem de uma forma muito intensa. Então, as pessoas, elas acabam seguindo alguns comportamentos para regular essas emoções que são mais prejudiciais do que saudáveis. Então, o comportamento suicida também é uma forma de, vamos dizer assim, de regular, só que aí, no caso, elas não vão regular de uma forma apenas temporária, é de uma forma realmente por completo, né? Mas é mais ou menos nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Ela tem dificuldade de conseguir regular suas emoções, de conseguir regular seus pensamentos, e aí o cérebro delas acabou fazendo elas acreditarem que o único caminho, então, para conseguir lidar seria a morte. E tem pessoas que às vezes tentam regular suas emoções comendo de uma forma excessiva,
comendo coisas, né, que talvez mais calóricas, enfim, que pode levar ali a doença de obesidade. Tem pessoas que acabam indo para um outro comportamento, como, por exemplo, de uma forma, compras, né, de uma forma mais compulsiva. Então, cada pessoa vai encontrando meios de conseguir regular as suas emoções, mas existem alguns meios que não são saudáveis. E aí eu quero trazer para vocês algumas formas de conseguir, algumas habilidades para conseguir regular as emoções, tá, de vocês. Então, por exemplo, primeiro é importante entender, identificar e nomear, porque às vezes as pessoas não sabem nem o que elas estão sentindo, elas não sabem nem o nome dessa emoção. Então é importante tentar entender e compreender qual é a emoção que talvez está aparecendo. Primeiro é importante entender as funções das emoções. As pessoas acreditam, vou dar um exemplo da ansiedade. As pessoas acreditam que a emoção da ansiedade é apenas problemática, é apenas uma emoção ruim e que não pode ser sentida, mas na verdade a função da ansiedade, do medo, ela é muito protetiva. Ela vem nos proteger diante de ameaças, seja ameaças que nós estamos vivenciando aqui no momento presente ou no nosso futuro. Então, a função da ansiedade, do medo, ela não é ruim. Mas as pessoas, por não conhecerem a função delas, por apenas conhecer o lado ruim, porque realmente há uma desregulação ali emocional, então elas não conseguem compreender que existe uma função positiva. Então, o primeiro ponto é identificar, entender a função, nomear essas emoções, observar, modificar as emoções desejáveis. Então, para regular ou modificar uma emoção, haja de uma forma oposta à emoção. Então, se a minha emoção está muito intensa ali, então, por exemplo, de ansiedade, e eu quero comer compulsivamente, ou comer, mas eu sei que eu não posso comer porque talvez já está me levando a uma obesidade, ou talvez já está me levando, né, já está prejudicando a minha saúde, então eu não vou comer. Eu vou fazer alguma outra coisa, então eu tenho que pensar alguma coisa que seja mais saudável, como, por exemplo, algum exercício físico, ou como, por exemplo, uma caminhada, ou conversar com alguém, ao ponto de que eu consiga, ou uma respiração diafragmática que também possa conseguir regular aquela emoção de ansiedade naquele momento, para que você consiga ter ali uma regulação emocional de uma forma mais saudável. E também você pode, além de regular com comportamentos mais saudáveis, você pode também seguir o caminho de solução de problemas, né? Então, talvez, se eu pensar em solução de problemas, eu vou conseguir ali modificar toda aquela emoção, aquela preocupação, né? Aquele sentimento de ansiedade que aquele problema está me trazendo, de tristeza que aquela situação está me trazendo. Reduzir a vulnerabilidade à mente emocional, que seria isso. Então, é você cuidar da saúde, prevenindo ali, né, tratando, por exemplo, de doenças físicas, ou realmente indo ao médico, cuidando do seu corpo, equilibrar a alimentação, balancear o sono é algo super importante. Pessoas que dormem pouco, ou que dormem mal, ou que têm insônia, podem estar prejudicando, estão prejudicando, na verdade, não só a sua saúde física, né, sua atenção, sua cognição, seus pensamentos, mas elas estão, sim, prejudicando também a sua saúde emocional e mental. Estudos demonstram que pessoas que não dormem bem, elas têm dificuldade de se regular melhor, né? Regular e equilibrar ali as suas emoções, elas acabam tendo muito mais uma desregulação emocional por conta dessa falta de sono. Fazer exercícios físicos é um ponto importante. Evitar substâncias, porque as substâncias alteram muito o humor, então é tomar cuidado com isso. E manejar as emoções realmente difíceis. Então, diante de emoções muito intensas e muito difíceis, é importante uma exposição a essas emoções dolorosas ou angustiantes, mas sem a associação a alguma consequência negativa, que eu acabei de falar para vocês. Então, se eu estou diante de uma tristeza muito grande, mas eu acabo me isolando ali, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ter contato com ninguém, isso é uma consequência, um comportamento negativo, que pode ser prejudicial depois. Então, é importante também pensar em meios mais saudáveis para conseguir lidar com e manejar suas emoções. Ou seja, eu sinto as minhas emoções, eu estou sentindo ela, mas eu preciso me comportar com ações, né, que sejam mais positivas e mais favoráveis para mim, manejando mesmo ali essas emoções difíceis. Para ir finalizar, eu trouxe aqui um ponto, como lidar com ações, né, com atos mais impulsivos. Tem pessoas que são mais impulsivas, às vezes ela não tem nenhum transtorno, mas ela tem um comportamento mais impulsivo. Então, existe uma habilidade chamada stop. A pessoa que tem esse comportamento, ela pode, então, ao invés de eu pensei e já agi, não, ela precisa primeiro parar. Então, ao invés de eu já tomar uma ação, eu vou parar, eu vou recuar um passo, e aí eu vou observar, e aí eu vou proceder com mindfulness, que seria o quê? Proceder com aqui e o agora.
Então, o que está acontecendo, né? No meu aqui, no meu agora. Ao invés de me deixar me influenciar por o meu pensamento que está falando para eu tomar aquela ação, não, deixa eu focar no meu aqui, no agora. Também esse é um caminho e uma forma de conseguir lidar com essa ação, né? Com esse ato mais impulsivo. Para finalizar, para já ir finalizando, eu trouxe uma frase que diz: eu tenho as minhas emoções, mas elas não me definem e nem determinam o rumo da minha vida. Então, as pessoas muitas das vezes acham que o fato de eu ter pensado, de eu ter sentido, eu preciso me comportar dessa forma. Então, se eu estou com preguiça, se eu não estou muito motivado, eu não sei, as pessoas geralmente pensam assim, né? Então, eu não vou para academia. Porque eu só vou para academia, eu só vou me exercitar se eu estiver motivado, se eu estiver me sentindo bem. Isso não existe. Eu costumo dizer que a motivação é motivo mais ação. Então, você precisa encontrar motivos bons, né, objetivos na sua vida para que você consiga agir. Então, isso significa que nem sempre eu vou estar motivado a fazer as coisas que são importantes para mim, mas eu preciso entender que eu preciso fazer porque é importante e não porque eu estou motivado. Então, as emoções, elas não podem ser algo que determinam a vida de vocês. Então, vocês entendendo isso também é importante e vocês vão conseguir regular, né, enfim, a vida de vocês com muito mais facilidade. É isso. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar no chat, ou se quiser também abrir o som, o áudio, pode me perguntar que eu vou estar ouvindo. Doutora, obrigado aí pela palestra. Tem uma pergunta aqui, doutora, que eu achei bem bacana aquela parte que você trouxe sobre os sinais, né? Você tem que verificar que eles são, às vezes pensa que não é nada, né? Mas são itens aí que já podem estar te dizendo que tem algo de errado, né? Sim. E a Sofia colocou ali uma pergunta, até que eu ia fazer, colocou a pergunta ali, mas eu achei bem interessante essa parte. O que fazer, né, caso eu perceba algum desses sinais de alerta em uma pessoa que eu conheço, né, convivo, né? Qual a melhor abordagem nesses casos? Sim. Então, as pessoas, como eu até comentei um pouquinho, as pessoas têm a compreensão de que quando nós falamos sobre o suicídio, na verdade vai ser um gatilho para a pessoa, mas é o oposto. Muitas vezes as pessoas precisam ser ouvidas. E às vezes a gente quer ficar arrumando palavras para tentar ajudar as pessoas. Só que às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Porque ela está com sofrimento e ela está lidando com seus problemas com tanta dificuldade e ninguém tá ouvindo elas, não está conseguindo ouvir, não está conseguindo acolher. Então, muitas vezes, só o fato da gente conseguir ouvir, entender, por exemplo, ela trouxe um tipo desse pensamento, não estou aguentando a minha vida, eu não sei o que eu faço, enfim. Tente ouvi-la. Por que você está trazendo isso? O que está acontecendo? Quais são os seus problemas? Né? E tente ouvir o que ela está trazendo. Claro que nós, principalmente as pessoas leigas, são limitadas, não vai conseguir ajudar a pessoa de uma forma muito mais complexa ali como um profissional. Então, por vezes, só o fato de você ouvir, de você entender, porque uma coisa que a gente estava até conversando de manhã na palestra, é que a pessoa que não está passando por esse problema, a pessoa que não tem um transtorno mental, ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir compreender a pessoa que está passando por algum sofrimento, por algum transtorno mental. Ela tem essa dificuldade, e por vezes por crença, por preconceito, mas realmente por não estar passando. Então, ela não consegue ter essa compreensão do que é aquilo que a pessoa está vivenciando. Mas por vezes só o fato de você ouvir, só o fato de você acolher, e aí sim você pode talvez falar assim, eu percebi, eu não sei o que você está passando porque eu não estou vivenciando, mas eu estou conseguindo enxergar que você está num sofrimento muito grande. E essa situação está te trazendo talvez muito prejuízos. Você já pensou na possibilidade talvez de procurar uma ajuda de algum profissional? Aí a pessoa pode responder, nunca pensei sobre, eu fico com vergonha, não sei o que as pessoas vão pensar. Talvez você pode ser um apoio ali também, falar assim, você gostaria que talvez eu tentasse te ajudar, procurasse, talvez, te ajudasse a procurar um profissional, né? Nesse sentido, dando um apoio mesmo, mostrando para ela que essa visão, né, que as pessoas muitas vezes têm, as pessoas vão começar a zombar de mim, ou o que as pessoas vão pensar de mim, é uma visão muito distorcida. Porque, na verdade, até eu costumo falar, o psicólogo, ele não é o profissional da doença mental. Ele é o profissional da saúde mental. Então, as pessoas precisam olhar para o psicólogo como se estivesse olhando para o médico quando você vai
em busca do médico para se cuidar, cuidar do seu corpo, né? Enfim, fazendo exames. Então, o psicólogo é da mesma forma. Eu preciso buscar ajuda profissional no psicólogo de uma forma preventiva, para que as coisas, sim, não piorem. Então, acho que é muito nesse sentido, é acolher, é tentar entender por que a pessoa está trazendo isso. Só da pessoa desabafar e falar, já pode ser um alívio muito grande. E aí, depois você vai ajudando ela. Você não acha que seria interessante você buscar uma ajuda? Eu posso tentar te ajudar nessa busca. Vamos juntos, né, buscar, já é um apoio muito grande para a pessoa. Eu acredito que tem em relação, assim, à parte da empresa, né? Então, assim, essa abordagem que você comentou bem bacana mesmo, porque, assim, você não está sendo invasivo, né? Você acolheu a pessoa, Sim, né? Ouviu e você tá dando ajuda para ela, assim, para tentar, né? Melhorar a situação, igual você comentou sim, assim, eu vou te ajudar a procurar um profissional, ou sim, assim, eu conheço uma pessoa que é dessa área para poder te ajudar, então assim, essa parte da nossa realidade de corporativo, muito bacana essa sua dica, né? sim, E assim, em casa, eu digo assim, ter uma pessoa próxima, um familiar e tudo mais. Mas quando você percebe que existem esses casos, todos precisam ter esse direcionamento para a parte também do profissional, para dar um suporte. Todos precisam, assim, ter um acolhimento. Igual você falou, a gente quer às vezes colocar palavras, né? Mas às sim, vezes não é somente você ouviu, né? Você deu a palavra, sim. mas às vezes não é somente aquilo, né? Você precisa ter outros profissionais ali para também dar esse suporte, né? Sim, é porque fica muito difícil também a gente compreender até que ponto está o estado mental da Uhum. pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem com essa fala e talvez a gente não percebe que talvez ela já está desenvolvendo, já desenvolveu um transtorno, porque talvez a gente Uhum. não conhece ali a completude. Então, às vezes, dependendo ali do sofrimento em que ela está, uma pessoa que é leiga, até mesmo um familiar, não vai conseguir identificar. Uhum. Então, a busca por uma ajuda profissional, novamente, pode ser de uma forma preventiva. Aí o Sim. profissional, sim, vai dar os devidos caminhos, né? Se precisa de um tratamento realmente. E aí, novamente, é importante, eu achei interessante você falar isso, novamente, olhem para o psicólogo de uma forma preventiva. Uhum. Às vezes, a pessoa ela não está com transtorno mental, mas não precisa chegar a esse nível de adoecimento. Às vezes, Sim. ela está passando por um estresse muito grande, por conflitos, por dificuldade, por exemplo, pessoas que são muito ansiosas, que têm muito medo, de uma ansiedade mais excessiva, às vezes ela não tem um transtorno mental, não tem um transtorno de ansiedade, perdão. Mas ela já tem essa dificuldade. Então, às vezes, a busca por um psicólogo ajuda ela a trabalhar esse ponto que ela não consegue sozinha porque ela não tem os recursos necessários que um Sim. Sim. profissional tem. Então, muitas vezes, talvez orientar assim. Você já pensou em buscar uma ajuda? Porque o psicólogo pode também trabalhar em qualquer tipo de problema para que as coisas Uhum. realmente não venham a se agravar. Então, ou seja, é cuidar da Sim. sua saúde mental. Ok, obrigado. E na parte da saúde pública, assim, existe também profissionais para que as pessoas possam também estar buscando? Ou Sim, outros centros de acolhimento também, mais voltados para essa área específica, assim? sim. Existe, né, o posto de saúde, existe o posto de saúde, existem profissionais, psicólogos, psiquiatras que atendem pelo posto de saúde. Como eu estava falando de manhã, não é algo perfeito, mas é um caminho. A gente fala Uhum. que tem algumas limitações, porque as pessoas acabam tendo muita dificuldade de conseguir realmente marcar com esses profissionais. Às vezes a demora acaba sendo de um mês, 2 meses, então é algo que acaba sendo muito difícil. Eu até trouxe uma outra orientação, que são as clínicas escolas, né, na faculdade. Na minha época, a gente atendeu, então todo estudante, né, principalmente ali de psicologia, ele precisa passar pelo estágio e acaba atendendo o público, né? Então é algo Uhum. gratuito, ou quando não é gratuito, é um valor muito simbólico. E também são alguns caminhos que as pessoas podem buscar para conseguir, né, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. São os caminhos. Uhum. Eu vejo que até na parte particular também é uma grande procura, né? Às vezes pra você conseguir um profissional ali, um horário, é, a agenda dele já está cheia, né? Então, assim, Sim, a gente percebe que as pessoas estão procurando mais também esse profissional, né? A questão do psicólogo, que antigamente não existia isso, né? não. Antigamente quem procurava o psicólogo é porque tinha alguma coisa, né? Eu acho que Sim, sim. agora isso já vem mudando e as pessoas já vêm procurando mais o profissional até igual você comentou sobre a questão preventiva, né? Ah, Sim. tô vendo que tá acontecendo uma coisa, vai acontecer uma coisa pessoal, coisa no trabalho, ou questão financeira.
Então, já procurar, né, o profissional para que você já vá trabalhando, né, essas emoções, né? Sim. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, doutora. Pode Deixa aqui. Boa tarde, Angélica. Tem uma filha de 6 anos que é Tea, né? E que é um amor de menina, muito carinhosa, alegre, e nos ensina muito diariamente. Eu poderia falar um pouco sobre o autocuidado na saúde mental, dos cuidados em casos como esse? Obrigado. Eu não consegui entender. É uma filha? Ela tem É o quê? uma sigla, é TEA. Tá, É, eu TEA. posso falar, desculpa. Ah, ok. Boa Pode ficar à vontade, meu tarde. querido. Aqui é o Peterson, Angélica, boa tarde. A minha pergunta, na verdade, a minha colocação ali é dizendo, né, eu tenho uma filha de 6 anos, ela é Thea, que é um amor, né, realmente ela é muito carinhosa, nos ensina muito aqui. E aí eu coloquei, né, você poderia falar um pouco sobre o autocuidado na saúde mental dos cuidadores em casos como esse, Uhum. de quem Sim, cuida dos portadores do TEA, né? sim, sim. Obrigado. Eu acredito que o autocuidado também envolve essa questão da prevenção, novamente, né? Então, por exemplo, se você percebe que você está tendo dificuldade de lidar com essa situação, que está sendo uma sobrecarga muito maior do que você está conseguindo suportar, então, por vezes, é importante também buscar ajuda profissional, né? É realmente, novamente, enfatizando, é olhar para o psicólogo não como um psicólogo da doença, mas sim olhar como um psicólogo de uma forma realmente preventiva. Então, se eu estou percebendo que o meu cuidado com essa situação está indo além do que eu estou conseguindo suportar, então talvez é um caminho buscar uma ajuda realmente profissional. Uhum. Além de tudo, né, que você pode fazer, como por exemplo, ir equilibrando suas emoções, né, fazendo atividades físicas, cuidando dos seus pensamentos, foi algumas estratégias que eu trouxe ali de questionar, mas eu acredito que se você percebe, né, se percebe que está tendo muita dificuldade, realmente você precisa olhar para si, né? Então, às vezes o cuidador acaba se deixando um pouco de lado e se negligenciando. Então, é realmente entender a importância também de se cuidar. Perfeito, muito obrigado. Nada. Obrigado, Peterson, pela pergunta. Eu tenho um filho de 8 anos, né? E na época da pandemia lá, tipo, aconteceu tudo, né? E a questão de emoções dele, assim, afetou bastante, sabe? Então, emoções, e a pessoa começou a ficar muito irritado, e algumas falas também. E nós já fomos também na parte do profissional, né? Então, Sim, assim, questão do atendimento em casa, aí já pegamos ali um profissional para também dar todo esse suporte na parte de emoções, né? Que a criança sim, está se desenvolvendo também, e ela sim, também está lidando com as emoções. Então, desde pequenininho ali, a gente já procurou também os profissionais para poder dar o suporte. Já colocamos na atividade física também, para poder ocupar assim, a cabeça e fazer uma atividade que é boa para a saúde, né? Mas sim, são, igual a gente comenta, são pequenos sinais ali que você já precisa agir, né? Como, sim, como pai, como familiar, né? Para poder dar o suporte para a pessoa que está próxima. sim. Sim. Tá Não é certo. todas as pessoas, né? Eu Uhum. sempre gosto de falar assim, não significa que todas as pessoas precisam buscar ajuda profissional. Uhum. O que a gente tem que perceber eu estou diante dos problemas, eu estou conseguindo lidar com esses problemas? Seja emocionalmente, seja com os meus pensamentos. Eu estou conseguindo, vamos dizer assim, viver a minha vida, uma funcionalidade ou não? Eu estou percebendo que eu estou emocionalmente muito sobrecarregado, psicologicamente, não estou conseguindo lidar com as situações. Percebo uma desregulação emocional mesmo, como ele mesmo trouxe, né? O Uhum. filho talvez muito irritado, muito ansioso, e ele não está conseguindo encontrar recursos para lidar com essas emoções. Uhum. Então, talvez são caminhos, né? E Uhum. são sinais que demonstram, sim, que precisa de uma ajuda para que as coisas não piorem. É. Igual a doutora comentou, não é assim, ansiedade. Ah, não vou trabalhar a ansiedade para não ter, mas não é isso. Tipo, a ansiedade ela faz parte de Sim, faz nós, né? parte, né? Ficar Conviver com a ansiedade. irritado, ficar ansioso, ficar nervoso, isso faz parte, né? Mas assim, saber Sim, como lidar com isso, né? Que isso sim, não chegue num nível que afete, né? A problemático. sua problemática, isso mesmo. Sim, sim. Ok. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Queira compartilhar também alguma questão com a nossa profissional aqui? Angélica, fica à vontade. E mais? Já passamos ali 3 minutinhos. Então, vamos então, fazer o fechamento. Então, doutora, quero agradecer, né, novamente a Eu sua que agradeço. presença aqui na nossa palestra. Nós tivemos aí 2 palestras no dia de hoje, né? Tivemos bastante pessoas participando, interagindo. Agradeço a todos que estiveram conosco aí de manhã e também agora à tarde, né?
nossas ações de HS. Todo mês nós sempre realizamos várias ações, então fiquem sempre de olho nos comunicados da WIPR, né, que vocês também possam estar participando, que cada mês é um tema diferente, né? Então é bacana que você sempre participe, e nós sempre trazemos também temas diferentes, né? Hoje, a questão de palestras, antigamente era só o setembro, outubro e novembro, né, doutora? Agora tem janeiro, tem mais 5, Sim, fevereiro tem mais 6, né? São vários temas, né? Então a gente sempre procura dar uma variada ali para trazer vários temas para vocês, e várias informações, certo? Mas muito obrigado novamente, doutora. A eu que Cauene, agradeço. da parte de Libras, que sempre está conosco, muito obrigado, Cauene. O pessoal da Posture, né? O Chico, que está nos bastidores aí na transmissão, valeu, Chico. O Ricardo, que está conosco aí também, da Posture, sempre em todas as palestras. Pessoal, quem puder entrar no link ali, preencher a pesquisa de satisfação, agradeço, que isso é importante para nós aqui, até para poder buscar novos temas, né? E ver como nós estamos também em nossas atividades. Doutor, quer deixar um recadinho final? Eu acho que é só isso mesmo, é realmente continuar enfatizando, né? Não olhar para a saúde mental como se não fosse nada ou negligenciando. É realmente entendendo a importância do autocuidado, realmente, e é autocuidado como um todo, né? Vocês perceberam ali a questão, nós somos um ser integral, então é realmente um autocuidado como um todo, e perceber que quando você não está conseguindo manejar suas emoções, seus pensamentos ou seus comportamentos estão te trazendo prejuízo, realmente talvez chegou o momento de você procurar uma ajuda profissional de uma forma preventiva para que as coisas não venham se agravar e até chegar nesse nível ali de um suicídio ou um transtorno mental, enfim. Isso. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa Valeu, tarde. pessoal. Agradeço, pessoal. Muito obrigado e tá, até a próxima ação. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado, ótima tarde.